igreja estar de pé. Amém. Glória a Deus. Que seja teu nome. Toda a igreja com a paz. Amém. Senhor, nós oramos a Ti. Amém. Senhor, nesta manhã, meu Pai, nós te pedimos, Senhor, uma bênção para este culto. O Senhor possa estar, Senhor, nos libertando, retirando todo o cansaço físico, renovando as nossas forças. O Senhor possa, meu Pai, estar nos dando a alegria da salvação, que ela possa ser renovada nos nossos corações a cada dia. Senhor, que nós nunca venhamos nos esquecer, meu Pai, que muito breve o Senhor vem buscar a sua igreja, que o Senhor possa estar cada dia nos acrescentando fé, Senhor, nos nossos corações. Ó Deus, nós te pedimos ainda uma bênção por aqueles que ainda não chegaram, não sabemos o motivo, Senhor, mas que o Senhor possa estar neste momento visitando, que o Senhor possa estar libertando, que o Senhor possa estar dando alegria da salvação, assim como o Senhor está aqui renovando os nossos corações. Estamos vivendo, Senhor, num mundo, Senhor, de frieza. Quantos têm se esfriado na Tua presença? Quantos têm deixado de crer, Senhor, que o Senhor vai voltar para buscar um povo, Senhor, que tem se separado deste mundo? Nós te pedimos, Senhor, nos renova a Tua igreja neste momento. Quantos, Senhor, vieram aqui, ouviram, Senhor, a palavra da salvação? Senhor, quantos já saíram da Tua presença? Ó Deus, que o Senhor possa estar, meu Pai, incomodando, Senhor, tem misericórdia. Senhor, o inferno é tão triste, Senhor. Tem misericórdia. Quando a gente olha, Senhor, para irmãos, Senhor, que no congrego não vem mais aqui, não está em igreja nenhuma. Quando nós olhamos para os nossos familiares, Senhor, dá tanta tristeza, meu Senhor. Quando a gente vê, meu Pai, que podem baixar a sepultura, Senhor, e sem ter o Senhor como Salvador, te pedimos nesta manhã, Senhor, visita nossas vidas, visita a Tua igreja em geral, espalhada sobre a face da terra, Senhor. Quantos caíram, Senhor, depois dessa pandemia? Quantos, Senhor, que já estavam enfraquecidos? E esse foi o motivo para não vir mais, mas nós te suplicamos neste momento, Senhor, tem misericórdia da Tua igreja espalhada na face da terra. Senhor, te pedimos pelas crianças da Tua casa. Ó Deus, que eles também possam vir à Tua casa com alegria, liberta os corações, Senhor. E as crianças também, meu Pai, têm as suas dores, carregam os seus sofrimentos, Senhor. Nós te pedimos, liberta, Senhor, que as criancinhas possam encontrar no Senhor a alegria de viver. Tem misericórdia. Nós te pedimos, cura os enfermos, Senhor. Quantos ainda, meu Pai, com essa doença, Senhor, que está parando, Senhor, na humanidade, te pedimos, visita os leitos, os que estão internados, que o Senhor possa estar levando a cura, Senhor. Nós te pedimos, seja conosco, em todo o decorrer deste culto, Senhor, falando aos nossos corações. Usa o pregador da Tua casa com sabedoria, meu Pai. Fala conosco através dos louvores que foram escolhidos, Senhor. Fala conosco, Senhor. Cura a nossa mente, cura, Senhor, a nossa alma, meu Pai. Nós pedimos uma bênção em nome de Jesus. Amém. A igreja pode estar sentada. Amém, Senhor. E vamos adorar o Senhor com o número 322, louvor do número 322. Suba a minha oração. Amém. Amém. Aleluia. Yeah.
63. Deus enviou o seu Filho amado. Aleluia. Glória a Jesus.
Glórias ao nome de Jesus. Glória a Jesus. Obrigada, Jesus. Glória seja a ti. Eu sei que amado,
Jesus. Amém? Amém. Vamos aqui a palavra na Epístola aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, versículo 23. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Romanos 3, versículo 23. Glória a Deus. Amém. Bendito seja teu nome, Jesus. Amém, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. 3, 23. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Amém? Deus. Amém. Assim nos diz a palavra do Senhor. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Senhor Deus, bendizemos o teu nome, glorificamos a ti, te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações nessa manhã. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar falando, tirando toda e qualquer dúvida, esclarecendo tudo aquilo, Senhor, que tu queres para as nossas vidas nesta manhã. Senhor, se alguma coisa que possa estar impedindo o aprendizado, que seja repreendida em nome de Jesus nesta hora, e que possamos, Senhor, todos nós estarmos cobertos, atentos, para ouvirmos a tua voz, para aprendermos um pouco mais de ti. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Mas vamos nos assentar. Irmãos, o que iremos falar nesta manhã, nós até já tivemos falamos disso há algum tempo, mas Deus ele tem sempre um propósito quando Ele fala alguma coisa conosco. E eu conversava em casa, a gente vai tratar da doutrina do pecado. Mas por que a gente já falou isso? Sim. Mas quando Deus ele manda, é porque Ele tem sempre um propósito a realizar. Alguém que ouviu e não entendeu, alguém que não ouviu e precisa ouvir, alguém que ouviu, entendeu e precisa ouvir de novo. Amém, Jesus. Amém. E assim o Senhor ele vem tratando com cada um de nós. E quando a gente trata a respeito do pecado, a gente, por que a gente trata? Por que a gente fala? Qual é a intenção? Por quê, irmãos? Porque hoje a gente vê que cada vez mais o homem, a humanidade por si só, ela está chafurdando no pecado, ou seja, está marchando em meia lama, e o homem não está querendo sair dessa situação. E conforme nós iremos ver mais à frente, naquilo que nós iremos tratar, o pecado ele afasta o homem de Deus. Quanto mais próximo, quanto mais envolvimento o homem ele se vê junto ao pecado, isso cada vez mais vai colocando o homem distante de Deus. E quando a gente fala que o homem ele vai ficando distante de Deus, ele vai se afastando do céu. Mas como assim? Porque ele vai se distanciando daquilo que Deus projetou para as nossas vidas. Porque Deus ele projetou para o homem a salvação, a vida eterna. Jesus ele não morre em vão. Jesus ele não morreu na cruz do Calvário, ele não teve o sacrifício dele na cruz do Calvário em vão, por uma brincadeira simples. Não, Jesus ele morreu para salvar o homem, para mudar a vida do homem, para transformar a vida do homem, para livrar o homem do pecado.
Porque o homem com as suas forças, ele não consegue se livrar do pecado. No mundo tem fulano agora deu um tempo, isso não é coisa de crente. O crente ele é liberto pelo poder de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Nós somos libertos. Amém, Jesus. Porque é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi para nos libertar do pecado. Então, por isso que a gente fala, a gente luta. Porque quem foi livre do pecado? Quem foi liberto? Foi um passe de mágica? Não. Foi colocar nossa vida na mão de Jesus. Foi ter aceitado ao Senhor como único e suficiente Salvador. E Ele nos dá força para prosseguirmos numa vida decente na presença do Senhor, com uma vida totalmente transformada. E é por isso que a gente insiste em pregar dessa maneira, insiste em falar. Por quê? Porque vai ter gente que vai falar assim, mas não mudou nada, continua na presença do Senhor. Ou ele aceitou Jesus, mas não mudou. É porque não teve conversão. Quando você tem conversão, abandono de pecado, abandono de dor, o Senhor ele muda todas as coisas. O Senhor ele transforma. A gente passa a ser uma nova vida. Quem te conheceu no passado vai falar, ali vai uma nova criatura. Amém, Jesus. Não é homem perfeito, não existe homem perfeito. Todos nós temos os nossos defeitos, erramos. Todos nós. Mas lutamos para acertar. Mas lutamos e pedimos, Senhor, eu quero ser transformado. Eu quero ter força, eu quero permanecer de pé. Senhor, eu preciso dessa transformação na minha vida, dentro de nós. E não é para aparecer para nada e para ninguém. Porque mudar por fora é fácil. Tu botou uma roupa, acabou e pronto. Bota um terno, gravata, uma faixa, vai para o centro da cidade, vamos falar que você é advogado, um executivo qualquer, e às vezes não é nada disso. Então botou uma roupa melhor, uma Bíblia embaixo do braço, é taxado como crente. Mas o verdadeiro crente é aquele que é no seu coração. Ele luta, ele fala assim, Senhor, eu quero ter uma vida diferente na presença do Senhor. Eu quero fazer parte desse corpo, mas eu quero fazer com verdade. Porque o homem que aceita Jesus, aquele que se achega a Jesus, ele não precisa falar, agora eu sou um novo homem, agora eu sou uma nova vida, eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, eu sou um homem cheio do Espírito Santo. Não, irmão, você é porque você é reconhecido como tal. Você foi transformado, você foi mudado. Você está de pé, você não tinha caráter, mas Deus te moldou, mudou o teu caráter, mudou a tua vida, mudou os teus pensamentos. Eu tinha alegria lá fora, com um amigo, com um colega, na farra, seja onde for. Hoje, na presença do Senhor, eu tenho muito mais alegria. Amém, Jesus. Está na casa do Senhor. Está servindo ao Senhor. Isso demonstra que fomos mudados. O pecado, ele foi embora. E é por isso que a gente pega, irmão, para estar na igreja e fazer as mesmas coisas do passado, só para parecer que servimos. Ali é crente, vai continuar fazendo a mesma coisa. É melhor que não esteja. Verdade, irmão. Porque nós não podemos nos enganar. A própria palavra, ela nos fala que se alguém estiver no meio de alguém que se diz crente, mas agir de maneira totalmente contrária, a palavra fala assim, fuja, saia do meio deles, com este não comais. Sabe o que a palavra está falando? Não tenha comunhão. Não tenha nem comunhão. Vê no meio de quem você está. Olha, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11 a 13, fala assim: eu mesmo irei ler, mas agora vos escrevi
que não vos associei com aquele que dizendo irmão, ou devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente. Preste bem atenção nessa palavra. Ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais. Porque tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgai vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Então, irmãos, o que o Senhor está falando? Para estar na presença do Senhor, é necessário uma sinceridade, bom dia, meu querido, uma sinceridade de coração em servir ao Senhor, em estar na presença do Senhor, mas não é só de boca, é com toda a sua transformação, todo o seu entendimento, é falar, Senhor, eu quero realmente mudar. Eu quero realmente transformação. Eu preciso, eu nem só quero, eu necessito, porque nós necessitamos. Se a gente não muda, irmão, continua na mesma. Então, quando a gente pede, Senhor, muda. Eu preciso, Senhor. Eu necessito, eu dependo de mudar a minha maneira, o meu modo de viver. Eu necessito que o Senhor transforme a minha vida. Mas esse necessitar é que nós também vamos nos esforçar para mudar a nossa vida. E aí a palavra fala assim: aquele que for devasso, avarento, idólatra, maldizente. E por que eu falo muito, eu falei maldizente? Irmãos, uma coisa que eu tenho falado, e essa semana o Senhor me incomodou muito. Irmãos, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você ouve. Quem fala e quem ouve pode estar caindo no pecado do mesmo jeito. Às vezes você falou o que te falaram, mas você nem sabe se é verdade ou não. Fala Deus. É verdade, irmão. Aí você vai e comunica para alguém. E aí você falou, você também vai estar falando com alguém e vai ficar errado. De uma coisa que não sabia de nada. Aí peca quem falou, peca quem ouviu e não levou a nada. Então, irmãos, o crente ele vive assim preocupado. Senhor, me ensina a não pecar. Senhor, me ensina a caminhar na sua presença. Senhor, e não é ser perfeito não, irmão. Porque eu sempre falo, ninguém tem perfeição. Se eu parar aqui para contar quem eu fui e como é que foi a minha vida, hoje, daqui até a noite vai ser pouco para falar dos meus erros, das coisas erradas que eu fiz, e não precisa nem ninguém falar. Irmão, e se cada um aqui for falar daquilo que fez e que precisa estar na presença do Senhor, aí a gente vai entrar a semana, vai sair a semana e não vai acabar esse culto, porque cada um vai ter um caminhão de coisa para falar. A gente nem precisa de alguém ficar da gente. Mas a palavra de Deus fala: vê com quem você está, se é devasso, vê o meio de conduta da pessoa. Eu sempre falo, vê o que fala, como é que é o comportamento, o que te chama para fazer, qual é o palavreado da pessoa, se é um palavreado. O crente nem repetir palavrão ele repete, irmão. O crente que repete um palavrão falando o que o fulano falou, ele está insensível às coisas do Espírito Santo de Deus. Porque nós somos puros, irmão. Pastor, o senhor falou que não é perfeito. Nós não somos perfeitos, não. Mas o Espírito Santo habita em nós. Então somos separados. Somos santos. E aí a gente vai olhar aqui, mas pastor, e o que é o pecado? O pecado são todas as ações que desagradam a Deus, que vão contra a palavra de Deus. Quando a gente erra o alvo, como em algumas situações ele é bem definido. E pecado não é doença, tá, irmão? Fala, fulano pecou, tadinho,
Ele é tão doidinho. Pecado é pecado, leva o homem para o inferno, afasta o homem de Deus. Não tem... Ele é maluquinho, ele é engraçado também. Pecado não faz graça com ninguém. E doença não leva ninguém para o inferno, irmão. Ninguém aqui já fulano teve câncer. Se Deus curar, amém, que ele tem poder para curar, ele opera milagre. Mas se ele morreu naquele câncer, continuou sendo servo do Senhor, ele vai para o céu. Teve essa doença aí, corona aí, vírus, e morreu disso. Infartou, teve derrame. Inúmeras doenças não levam ninguém para o inferno. Mas o pecado afasta o homem de Deus. Então não vamos ficar porque fulano é maluquinho, ele não. Ele sabe muito bem que ele gosta. Entendeu? Por que a gente fala isso? Porque nossos olhos são abertos. Amém. O Senhor está abrindo os nossos olhos. Nós estamos tendo oportunidade. Não é nem para a gente falar assim, meu Deus, estamos tomando uma tabela. Não, irmão. Eu estou aprendendo um pouquinho mais. Amém. Amém. Estou aprendendo um pouquinho mais. E olha o que a Bíblia diz, ó. Não vos associeis, no 11, no versículo 11, com aquele que, dizendo-se irmão, ou devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda com mais, ou seja, não tenha comunhão. Por quê? A gente vê aí quantas pessoas, irmão, vivem na carne. Aí chega na igreja, eu sou de Deus. Irmão, não tem crente carnal e crente santo. Não existe isso. Existe o crente santo e o não crente. Vou fixar isso aqui para ficar bem fixado. Não existe crente santo e não existe crente carnal. Não existe. Existe o crente que é santo, que se separa, que serve ao Senhor, e o não crente. Mas o fulano é assim, mas é de Deus. Vai à igreja, é homem de Deus, né, irmão? O homem de Deus, ele nem diz que é homem de Deus. Ele é reconhecido. Aleluia! Como homem de Deus. Amém. Eu sou uma serva, eu sou uma mulher de Deus. Se você é reconhecido, você não precisa sair por aí falando. Eu sou a serva de Deus. Olha, eu sirva. Você é reconhecida se você é. Quietinho. Não precisa nem falar nada. Vamos identificar. É assim que o Senhor. Por quê? Porque existe transformação na nossa vida. E aí a gente vai falar um pouquinho mais, mas que é o seguinte, eu não aguentei, aquilo foi mais forte. A Bíblia diz que o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Irmão, antes de tudo, quem é crente, quem tem o Espírito Santo, ele vai ter domínio próprio, ele não vai ser dominado. Não, a gente peca porque quer. Pode falar, meu irmão. Pastor, até o senhor estava falando aí, eu viajei com uma situação que aconteceu essa semana. Sim. Sobre essa transformação, né? Uma pessoa conversando comigo, sim, e era uma pessoa assim, super problemática e, sabe, temperamental. E aconteceu uma certa situação na minha família, onde eu tomei uma atitude muito diferente da que eu tomaria antes da minha conversão. No passado, né? Isso. E eu falei, bom, eu não acho certo, então eu estou me afastando, não faço parte disso, não quero saber. Aí a pessoa virou para mim e falou assim, só porque agora você está toda certinha, você acha que pode julgar os outros? Eu falei, mas eu não estou julgando, eu estou saindo e me afastando, porque eu não acho certo. Então, se você acha que é assim que está bom para vocês ficarem, amém, é com vocês. Aí é onde eu quero chegar com isso.
eu não preciso fazer nada. Simplesmente no meu dia a dia já mostra para essa pessoa que hoje eu faço tudo certinho. É isso que o pastor estava falando. E essa pessoa é minha filha, tá, gente? Para ficar claro. É uma pessoa altamente julgadora e crítica comigo. Eu acho que o mundo pode fazer errado, ela não liga. Se eu fizer, sabe? E o vício dela, para mim, foi uma honra. Sinceramente, foi uma honra. E sem falar que nós somos a referência para os nossos filhos. Exatamente. Tanto para o bem, quanto para o mal. Exatamente. Se a nossa referência for boa, os nossos filhos verão. Não, achei engraçado. Ela no Isso. discurso dela, ela falou, só porque você agora é toda certinha, você acha que pode julgar? Eu não estou julgando. Só que para essa situação, para mim, não rola. Eu não quero estar perto. Eu quero estar vendo. E aí? Vocês dessa forma, eu não. E aí foi o que? A sua decisão em não querer. Irmãos, não existe A isso. gente não precisa ficar como o pastor falou. Ó, eu sou crente. Ó, isso, não, simplesmente eu mudei, porque Jesus foi me transformando. A postura, o comportamento, a convivência com as pessoas. E tudo isso é uma coisa que fica principalmente para quem veio da ouvir, né? Principalmente. Porque os pecadores normais, vamos lá, meus irmãos, para mim eu sou uma pecadora anormal. Porque os meus pecados eram anormais, eram acima da média. Então, eu sou, não é pastor, eu sou mesmo, então eu me julgo. Entendeu? Então, assim. Não precisa nem ninguém falar, né, meu irmão? Não precisa, pastor, eu sou doida. Entendeu? Então, hoje, quando eu vejo uma pessoa falar isso, nossa, pra mim, eu me sinto honrada. Porque realmente, gente, sabe? Eu sei que a caminhada é longa, a gente tem muito que aprender, muito que se libertar. Mas só até aqui, o que o Senhor já tem feito na minha vida, sem eu precisar abrir a minha boca, o meu dia a dia está mostrando isso, né? Amém. O Senhor falou e eu equiparei o que aconteceu. Amém. Por que, meu irmão? Amém. Deixa eu dar uma palavra. Amém. Porque o pecado sendo acima do normal, conforme você diz, os demais irmãos, o pecado não foi acima do normal, mas nós iríamos para o inferno como você também. Todo mundo Eu sei, minha irmã, eu tinha. sei. Não era pior do que ninguém. Mas assim, Cada um tem eu o estou seu. entendendo essa colocação. Mas eu digo assim, eu sei que os meus eram gravíssimos. Porque que era prejudicial somente a Mas é pra você, não É você não se verdade. Porque às vezes as pessoas veem uma vida pecaminosa, mas por quê? Porque ficavam palavrão, porque gostavam de beber, porque iam pro pagode. Nada assim que aqui, nossa, sabe? Já eu não, eu vim de um pecado pecadão. Mas não ia para o inferno. Todo mundo lógico. O pecadinho porco não ia também do mesmo Mas jeito. que é melhor porque quando Jesus faz essa transformação na vida de uma pecadora como eu, entendeu? A coisa fica mais evidente ainda da glória do Senhor. E olha só, eu vou falar uma coisa, mediante o que você está falando, a gente fala muito do Hitler, né? Hitler. Eu acredito que Hitler não tenha aceitado Jesus. E se ele não aceitou Jesus, quando Jesus vier e levar o seu povo para a glória e aqueles que forem para o inferno, quando chegar lá no inferno vai encontrar com Hitler. Mas vai falar assim, meu Deus, eu não fiz o que Hitler fez, mas não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. É necessário o homem aceitar Jesus para a salvação. E depois de ter aceitado Jesus, existe o quê? O processo. Se eu quero me santificar mais, eu quero ser limpo hoje, eu quero ser limpo depois. Todos os dias, né? Um processo desse. Vai embora? Você está com horário marcado? Não, mas eu quero que você faça uma oração para mim. Vai acabar. Olha só, a gente agora está na escola dominical. Nós não vamos. Estamos aprendendo, estudando um pouco. No final, se você ficar até o final, a gente ora com você. Ou se você também voltar aqui. A gente está sempre aqui, você já conhece, você sabe que nós estamos sempre aqui. A gente se conhece há muitos anos. Amém? Então nós vamos ficar. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos orar. Amém, Jesus. Então nós oramos a Ti, meu Pai. Glórias ao teu nome. Colocamos, Senhor, a vida desse Senhor na Tua presença, meu Pai. Tem que ter uma Senhor, que o Senhor possa estar libertando, meu Pai, transformando, Senhor, todas as coisas na vida dele, meu Pai. Que ele venha,
Espírito do Senhor é o único Salvador para as nossas vidas. Que o Senhor possa estar, Senhor, dando a Ele toda a paz, toda a tranquilidade, toda a sabedoria, meu Pai, necessária para estar na Tua presença, Senhor. Ajuda teu filho, auxilia ele naquilo que deseja no teu coração, mas tenha um encontro, Senhor, com a vida dele, que ele possa entender que Tu és o Deus perfeito, único e salvador de nossas vidas, meu Pai. Guarda a vida dele, preserva, meu Pai, que nada daquilo que ele ouviu seja em vão, que tudo aquilo que ele possa estar ouvindo seja para a edificação também da vida dele, meu Pai. Transforma o teu filho, é o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Feliz dia do Pai para você. Amém. Então, o que acontece? A nossa atitude é a seguinte, é de eu não quero pecar, eu não vou pecar. Por quê? Não existe essa coisa de foi mais forte do que ele. Nós que tomamos o quê? Essa decisão, seja qual for. Quando eu falo pecado, eu gosto bem de enfatizar que a gente se apega muito a vício, né? Aquele negócio, o camarada que fez algumas coisinhas a mais, se deixar ganha pedrada até hoje. Mas eu já estou liberto, não, mas tu fez isso lá no passado, lembra? Mas se estamos libertos, é porque lutamos com Deus, estamos, Senhor, libertos. Por quê? Porque como o Senhor nos chamou, Ele nos chama para ter uma vida diferente na presença do Senhor. Senhor, Ele nos chama para ter uma vida diferente. E aí a gente não pode, mas eu vou continuar na minha mesmice. Negativo. Por quê? Todo homem nasce com a natureza caída. A nossa natureza, essa carne aqui, ela é caída, ela não é mais forte em ninguém aqui. Todo mundo padece das mesmas necessidades, as mesmas dores. Se alguém se cortar aqui agora, o sangue é vermelhinho para todo mundo. Então, nós precisamos ter isso na nossa consciência. Não, eu não vou porque o Senhor, Ele me ensinou que não é dessa maneira. Se eu tive um compromisso e se eu quero morar no céu, eu vou viver diferente daquilo que eu vivia lá no passado. Vai chover. Vamos abrir na primeira Pedro, capítulo 4, de 1 a 5. E aí a gente vai entender o que o Senhor está falando conosco. 1 de Pedro, capítulo 4, do versículo 1 até o 5. Quem achou pode ler. Ora, pois que já Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com estes pensamentos. E aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Parece que, no tempo em que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que, no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções e concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis e idolatrias. E achando estranho não comeres com eles no mesmo discernimento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar contra o que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Amém? Amém. Então, meu irmão, o texto ele fala assim: lá no passado, a gente andava segundo as concupiscências dos homens. Mas aí a palavra está falando assim: agora a gente não pode mais andar conforme mais lá no passado. Nós precisamos andar hoje segundo a vontade de Deus. Amém. Porque já lá no passado já teve a dissolução
concupiscência, borrachice, glutonaria, bebedice, abominável, idolatria. Por quê, irmão? Porque um dia todos nós iremos dar conta a Deus. Então, não tem o porquê a gente vir para um culto, para uma escola dominical e tratarmos de brincadeirinha, de coisinhas bobas, achar que a gente faz de qualquer maneira, vamos fazer. Não, irmão, nós precisamos aprender, nós precisamos reaprender, precisamos lembrar, sermos lembrados, lembrarmos alguém, o caminho é dessa maneira. O pecado nos afasta de Cristo, e o pecado não é fumar, não é beber, não é usar droga somente, não é matar, não é só se prostituir, adulterar, nada disso. O pecado é falar, é inventar, é roubar, é o coração cheio de mágoa, não perdoa ninguém, tudo isso também é pecado. E os gritantes a gente expõe. Ainda mais se a gente souber que aquela pessoa está naquilo ali, se deixar a gente fala, é você que faz isso. Né? Se deixar o homem é assim, se deixar. Mas o que torce, que não tem amor pelo outro, também é pecado também. O que não perdoa o irmão também é pecado também. E não vai para o céu, porque a palavra diz assim: se não perdoares o teu irmão, Deus também não vai perdoar o seu pecado. Alguém duvida disso? Então a gente tem que viver essas coisas no nosso dia a dia. Nos enchermos das coisas do Senhor. Sabe por quê, irmão? Quanto mais a gente se enche das coisas do Senhor, menos tempo para coisa errada a gente tem. Mas só agora a gente vai ser pessoas bipolares. Eu não estou falando disso não. Mas como é que é o nosso tempo? Como é que é o nosso dia? Você precisa passar um dia todo de joelho. Eu não estou falando isso, porque cada um tem as suas responsabilidades. Mas será que nas 24 horas a gente tem uma hora? Não dá nem 10%, né? Não dá 10%. Né? Para o Senhor. Será que seria, acho que 2 horas, 40 minutos? Não, você tem que converter em minutos e fazer a cálculo de minutos. Então, olha. Quer dizer, será que 24 horas você tira uma horazinha para o Senhor? Para o Senhor, se desligar, eu não vou ver nenhuma rede social, não vou assistir TV, eu vou dobrar meus joelhos, vou conversar um pouco com o Senhor, eu vou ler a palavra, eu vou ouvir um louvor, eu vou cantar um louvor, ou então não vou desligar de rede social não, mas eu vou enviar mensagem para quem está precisando. Jesus salva, Jesus quer libertar seu coração. Irmão, será que a gente faz isso? Às vezes a gente não está fazendo isso não. A gente quer o futebol, quer a rede social, e quer um monte de outra coisa, e é o amigo, é o jogo, e é brincadeira. Então, 2 horas de 4 minutos, seria 10%. 10% seria 2 horas e 24 minutos. Então, 1 hora e 12 minutos seria 5%. Não é isso? Será que você dá 5% do seu tempo para o Senhor? Só para. Aí você fala assim, Senhor, e tem mais. Nesse período que eu vou dedicar ao Senhor, eu vou fazer um jejum nesse período. Para não estar pensando só em besteira. Às vezes a gente não faz isso não. Eu vou falar, na maioria das vezes a gente não faz. A gente acorda pensando no trabalho, o que fazer, vai para cá, tem que fazer, vai para ali, vem para cá e tal. Isso ocupa a mente com um monte de coisa. Ao tempo terrível, faz um monte de outras coisas, mas aos pés do Senhor não veio. A escola dominical é chato, né? Chato, irmão. Você pode reparar que o culto mais vazio é da escola dominical. Hoje eu tive uma experiência, eu não ia falar porque o rapaz estava aqui, mas quando ele foi embora eu vou falar. Quando eu cheguei na escola dominical, na igreja, cheguei a uma sujeira, mas é real, cara. Sujeira, lixo,
caixa aqui, abri a igreja toda assim, e aí sozinho aqui, eu falei assim, eu vou falar a verdade, eu falei assim, acho que hoje eu vou falar que hoje é o último dia de escola dominical que a gente vai. Falei assim, irmão. Falei assim, hoje é o último dia de escola dominical que a gente vai. Isso no meu coração. Falei, rapaz, se eu não chegar para limpar, lavar, abrir igreja, para aqui, e eu fico, parece que as pessoas vêm forçadas. Aí eu fiquei, aí daqui a pouco começou, o rapaz chegou e falei, senhor, eu não lembro que alguém não vai ouvir falar que o senhor cristal. Amém. Por quê, irmão? Quando é para Deus, a gente faz de qualquer maneira. Sim, irmão. Então, a gente, para Deus, vai de. A gente anda de um lado, anda do outro, tem disposição para sair, pintar, passear, praia, para tudo. Mas para o Senhor, a gente põe impedimento. Ah, o pastor é chato, cobra demais. Pô, eu estou só querendo que a gente chegue no céu. A gente vive uma vida. Mas hoje doeu muito meu coração. E assim, irmãos, eu não estou querendo me justificar, não, mas é muito ruim a gente se dedica. E aí quando a gente vê que a resposta não é legal, tá certo, eu estou batendo em ponta de faca. Mas é assim mesmo, Jesus passou muito pior. Aí entrou o rapaz para mim, eu falei, Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Mas a minha intenção era essa hoje, tá, irmão? Era essa. Por quê? Porque a gente acaba sendo uma voz só e cada coisa contrária a gente é como se estivesse pisando em cima da gente. E por que eu estou falando isso? Eu sou carne, irmão. Eu sou carne. Eu não sou super-homem. Pastor, você fala isso, não fala? Pastor não é super-homem. Pastor sente dor, necessita de oração e precisa estar caminhando na presença do Senhor. E a gente anda. Então, como o rapaz entrou, eu não sei qual é o propósito de Deus na vida dele e com a gente aqui. Mas eu creio que a mão de Deus está ali, Deus falou alguma coisa. Então, tudo isso, mas o que a gente tem que falar assim? Não, eu decidi dedicar ao Senhor. Eu decidi lutar para não parar. Porque eu sei também, se a gente para, cada coisa que vai parando na nossa vida vai ficando mais difícil. Então é necessário, às vezes, a gente chacoalhar conosco mesmo. Chacoalhar dentro de nós. Senhor, tem misericórdia. Não deixa parar, não. Porque isso, muitas vezes, é o quê? Ah, vamos parar. E aí eu não tenho que lutar? Tem que lutar. Semana que vem, é outra luta. Tem que estar aqui. O pastor não tem que estar preparado? É assim, irmão. É dessa maneira. E tem que pedir, Senhor, tem misericórdia para a minha vida. E eu quero, isso é decisão em servir ao Senhor. Amém. Decisão em manter de pé. Porque, irmão, toda vez que a gente se afasta de Deus, é frieza espiritual para a nossa vida. Quando a gente deixa de aprender do Senhor, é prejuízo para a nossa vida espiritual. Então é necessário a gente, Senhor, renova a minha vida. Eu não quero estar pecando. Então, vamos dar continuidade. É decisão de nós termos os nossos atos em não querer pecar. Epístola de Tito. Tito é depois de Timóteo, capítulo 2, do 11 ao 15. Quem está em Pedro é só voltar um pouco. Tito 2, versículo 11 a 15. Quem achou pode ler. Quem achou pode ler, irmão. Tito 2, 11 a 15. 11 ao 15. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurança
ensinando que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, no versículo 12. Então, a palavra, ela nos ensina que é renunciando todas essas coisas, são todos os dias da nossa vida. Não vamos ficar esperando acontecer um milagre aqui, agora e tal. Não, irmãos. É você e Deus, sou eu e Deus. Eu falo assim, ó, eu vou renunciar, eu não quero, ó, eu não quero igreja, não, eu vou renunciar a isso, eu quero ir para a casa do Senhor. Amém, Jesus. Conforme, escola dominical, é chata, a gente está ali aprendendo, mas se você não aprender a palavra, você vai ter intimidade com Deus como? Como é que você vai saber que o pecado te afasta se você não consegue ler a palavra, se você não aprende a palavra? Igreja não é para a gente passear, não. A igreja a gente tem que aprender e aprender a palavra. Aqui é a escola de como se vai para o céu. A escola que se vai para a faculdade, para formador, a gente tem a escola aí, e estuda, e vai lá e aprende o quê? A se formar, a virar professor, a médicos, advogados e tantos outros. Aqui é a escola para ir para o céu. Muitas vezes incomoda porque maltrata a carne, é contra a carne. Mas é a única coisa que vai ter valor daqui a 100 anos na nossa vida, é isso. Você se livrou do mal, renunciou às concupiscências da carne, abandonou o pecado de vez, que pecado não é para a gente ficar brincando com o pecado, e é o que vai valer lá no final da vida. A gente não pode brincar. Aí aqui a gente tem algumas palavras no Novo Testamento, que são 4 palavras mais usadas no Novo Testamento, que elas definem pecado, e a gente vê como que a gente se identifica ou não. Elas são assim na língua original do texto. Ela é a palavra chata, com CH mesmo, que quer dizer falhar ou errar o alvo. Ela é dita 198 vezes no Novo Testamento. Uma palavra falando do pecado. Esse não é para nós estarmos atentos. Aí tem uma outra palavra que, se alguém quiser fazer, eu acredito que alguém vai fazer alguma conexão aqui. A palavra é Avon. A-V-O-N, é isso aí mesmo. Significa iniquidade. E ela ocorre 231 vezes no Novo Testamento. 231 vezes. A outra é racha, que quer dizer perverso. Está relacionada ao pecado 250 vezes no Antigo Testamento. E a quarta é pecha, que quer dizer transgressões. Ela está relacionada ao pecado e ocorre 93 vezes. A gente tem quase 1000 vezes só no Novo Testamento, no Velho Testamento, de 4 palavras relacionadas, alertando o homem ao pecado, a fugir da iniquidade, da perversidade, a fugir da transgressão. Quando a gente transgride, é quando a gente comete alguma coisa que a gente sabe que está errado. E ninguém peca aqui sem querer não, tá, irmão? Todos nós sabemos quando erramos, quando transgredimos. E aí nós temos no Novo Testamento, temos a palavra hamartia, que é raual, adiquia, profunda violação da lei e da justiça, poderia, malvicioso ou degenerado, o homem quando ele perde as suas qualidades. O homem quando ele peca, ele perde as suas qualidades, acabou, não adianta. Por quê? Porque ele é a imagem e semelhança de Deus, ele é chamado Filho de Deus, e aí, se ele permitir que o pecado venha na sua vida, se o pecado te afasta de Deus, então você começa a perder o quê? As suas qualidades. E aí tem aqui anomia, desprezo e violação da lei. Então, por que eu li essas palavras? Porque quando a gente fala aqui do pecado, todos os cultos, talvez alguém vai falar assim, meu Deus, essa igreja está sempre falando. Mas é a palavra.
É Jesus que está nos ensinando a fugir dessas coisas. Porque ninguém se afasta do Senhor assim, eu me afastei. O pecado, ele vai brotando, é a raiz ali que vai brotando na pessoa, e ele vai se afastando mais e mais do Senhor, e quando ele vai ver, ele está a quilômetros de distância, insensível, já não quer mais saber de nada, não tem prazer em nada das coisas do Senhor, trata o Senhor de qualquer maneira. Por quê? É o pecado que vai sendo gerado ali na pessoa. Ninguém abraça, você ouve alguma coisa, se você não repreender, aquilo cresce dentro de você. Alguém te falou, você viu, interpretou mal. Então, o Senhor, ele está sempre nos avisando, fuja disso, tenha uma atitude. Por quê, irmão? Porque o pecado, ele tem origem no diabo. A origem do pecado é do diabo. Então, como o homem ele peca e se afasta de Deus, ele se aproxima de quem? Do diabo. Pastor, está querendo amedrontar alguém? Não. Eu vou ler aqui Isaías 14, 12 a 15. Eu irei ler para não demorar muito. 14, 12 a 15 fala assim: como caíste do céu a estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda do norte, do lado do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Isso aqui foi aonde o pecado se originou. Foi em Satanás, no diabo, no inimigo das nossas almas. Então, o crente, quando ele percebe que está indo além dos seus limites, ele deve falar certo, entendeu? Isso vai me afastar de Deus. Mas toda vez que eu me afastar de Deus, por causa do pecado, eu estou me aproximando do diabo. E não tem outra explicação, não tem como a gente falar assim, não, isso não é dessa maneira não, porque o diabo é o pai da mentira. Lembra que eu sempre falo, João 8, 44? O diabo é o pai da mentira. E se você, a pessoa que é mentirosa, ela é filha do diabo. A pessoa que vive falando mentira é um pecado? Sim. E a Bíblia manda não mentir. Ela vai ser o quê? Filha do diabo. Porque o diabo, ele é o pai da mentira. Então, antes da gente ceder a nossa vida para pecar, para toda e qualquer coisa, a gente fala assim, a origem do pecado foi o diabo. E é para a gente sentir isso lá no coração. Não é para ficar com medo do diabo, porque crente não tem medo do diabo. Porque o crente tem que ter autoridade suficiente para repreender o diabo e acabou e pronto. Mas ele tem que saber se ele vai se agradar a Deus, vai agradar o diabo. E a origem de todas as coisas, do pecado, é lá em Satanás, conforme nós vemos aqui. Irmãos, e como que o pecado ele entrou no mundo? Se ele começou lá no diabo e depois passou para o ser humano, a palavra de Deus diz que o pecado ele entrou no mundo através de um homem. Como é que a gente sabe disso? Quando a gente vai ver lá no Éxodo. Mas antes, nós iremos ler Romanos 5, versículo 12. Quem achou, pode ler. Romanos 5, versículo 12. Como um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Amém? E que homem foi esse?
Adão lá no Éden. Quando ele peca, o pecado ele entra, e aí o que falou aqui? Que por causa do pecado também veio a morte. E aí a gente vai fazer para ver a astúcia do diabo. O Senhor falou para Adão, e ela também estava ciente: ó, vai comer de tudo que tem aí, mas da árvore do conhecimento, ó, tu não vai comer desse fruto não, tá? E aí o diabo veio, olha o que o diabo faz. Ele vira para ela e fala assim: nada, se você comer, você não vai morrer não. Se você comer, você não vai morrer não. Aí ela olhou e falou assim: ah, o fruto era bom, né? Aí ela comeu. Só que ela estava com uma visão ali de momento. E a gente vive muito só o momento de hoje ou agora. A gente esquece de olhar lá na frente. Como Deus fez Adão e fez a Eva, era para eles viverem eternamente ali no paraíso, frutificarem e procriarem e terem família e viver uma vida sossegada. Aí ela foi e deu ouvido para quem? Para Satanás. O que eu acabei de falar aqui? Satanás é o pai do quê? O pai da mentira. Assim como foi com Eva lá, também acontece com a gente. Que nada, minha amiga. Que nada, meu amigo. Eu sou irmão também. Lembra do profeta, velho? Não, ó, fica aqui comigo, porque eu também sou profeta. Mas Deus já tinha falado: ó, não torne por esse caminho, não volte com ninguém, não vá por ali, não dê ouvido a que ninguém vai te falar. Aí chegou lá o profeta velho. Não, também sou homem de Deus, eu sou profeta. Não, está pensando que é só fulano? Está pensando que é só fulana? Eu também sou. Vamos aqui comigo. Sabe o que aconteceu com o profeta? Morreu e ficou lá na beira da estrada. Eva ouviu o diabo falar: nada, pode comer. Ela viu que o fruto era bom, comeu. Imediatamente eles se sentiram o quê? Afastados de Deus. Porque quando a palavra de Deus diz que o Senhor veio falar com eles na viração do dia, eles reconheceram que estavam nus e se afastaram do Senhor. Cadê você? Você está onde, Adão? Você está onde? Ah, Senhor, eu vi que estava nu e temi. Ou seja, o Senhor está mostrando mais uma vez aqui que o pecado ele afasta o homem de Deus. Você perde a sua autoridade. Você não tem mais graça, você não tem mais alegria. E isso a gente vê no nosso dia a dia, irmão, no nosso meio. A gente vem para a casa do Senhor, nós nos humilhamos, nós estamos aqui. Quem puder estar logo mais à noite, eu estou falando isso porque a irmã Diva, ela vai trabalhar, porque senão ela certamente estaria aqui. Mas a gente vê, eu fui de manhã, agora não preciso ir à noite, não. A gente vem de manhã, mas à noite a gente quer dar o nosso louvor, a gente quer dar a nossa adoração. Sabe o que é isso? Você está demonstrando, não. O pecado está ficando longe. Porque quanto mais a gente faz a vontade de Deus, mais longe do pecado, mais longe de Satanás, mais longe de ouvir a voz do diabo, a gente está ficando. É verdade. Aí eu pergunto: Eva conhecia a palavra? Conhecia. Não tinha Bíblia, mas era de forma oral. O Senhor já havia falado: ó, não prova, não peca. Aí ela deu ouvido à voz de Satanás. Como o homem ele dá ouvido à voz de Satanás, sabe o que ele fala? Ele despreza a voz de Deus. É dessa maneira, irmão. Ó, não vai por esse caminho. Ó, o caminho é aqui, é Jesus, é bênção, é salvação. É dessa maneira. Deixa sair para lá, que isso não vai te levar a nada. Mas aí a pessoa insiste naquilo ali, ele está falando assim: a palavra de Deus não serve de nada para mim. Vou entrar por aqui, por esse caminho. Aí alguém pode abrir aí em Isaías 59. Isaías 59. Isaías 59. O versículo 1 até o 3.
Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidades, e os vossos lábios falam falsamente aos vossos lábios. Falam falsamente e a vossa língua pronuncia perversidade. Então, o que acontece? A palavra de Deus, ela está mostrando que não que aquele que se afasta, que aquele que peca, ele coloca um escudo, algo que vai interromper a comunicação dele com Deus. Se eu sei disso, eu tenho que falar: Senhor, tem misericórdia. Por quê? Porque homem sem Deus, ele vai falar falsamente. E eu sempre falo isso. Geralmente, tome cuidado. Muitas vezes quem está caído quer levar sempre alguém comigo. É verdade. Atente para isso. Eu tenho sempre pregado, eu falo sempre isso. Cuidado com o que você come. Às vezes tem gente para te elogiar, mas mentira. Nem cai nesse ponto da história não, tá? Às vezes está te elogiando para te cercar de alguma coisa. Uma manipulação. E é isso aí. Te cercar, vai te manipular e você relaxa. É tão bonzinho, é tão bonzinho. Vai inserir, vai te contaminar de um tal jeito e se deixar te cortar. E às vezes ele fala uma prática ali, que é assim, aí vem fulano falando muito mal de você. Aí vem cantar mais, vem cá, mas que tipo de pessoa você é também, para que as pessoas se sintam tão vontade de falar desse jeito a meu respeito. Se você é meu amigo, você vai dar um corte, Claro. Você vai interromper, e tem gente que também nem fala, mas se alimenta disso, de eu ouvir, tem que falar, não fala isso não. Eu lembro uma certa vez que alguém falou comigo alguma coisa. Aí minha mãe até fala assim, até acreditou, não era tão grave. Aí ela fala assim, não, o senhor Paulinho, ela fala assim, não, o senhor Paulinho não falou não, ele não fez não, filho, fala assim. Entendeu? Então, a gente conhece a pessoa, a gente não tem nem que falar, ó, para de falar, eu vejo a vida dele, eu vejo a sua vida, ninguém tem nada a ver com isso, vamos orar, entendeu? Porque não adianta também ficar ouvindo, porque ele está fazendo parte, tá alimentando, né? Ela está dando voz a esse tipo de pessoa, esse tipo de gente que quer falar, que quer criar fofoca, não tem que ter voz. A gente já conhece, a gente sabe como funciona, então viu que se aproximou com esse discurso falacioso, mentiroso, ó, eu não estou aqui ouvindo, não. Sabe por quê? Porque a gente na igreja não vai pregar só a voz de Deus, não vai voto mentiroso, não vai voto de diabo. Está achando que a pessoa está ali, a pessoa já foi, e já emprestou um pouco a boca ao diabo, e quem está ali está emprestando comigo. Amém? Amém. Aí eu vou pedir para os irmãos lá em 1 João 3, do 8 até o 10. 1 João 3, do 8 até o 10. Olha por que. O pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, que não ama seu irmão, não é de Deus. Amém? Amém. Irmão, isso é muito forte. Isso é muito forte. Isso seria para nós que somos crentes meditarmos nisso todos os dias das nossas vidas. Ele que é nascido de Deus não permanece no pecado, ou não peca, não ama o pecado, não tem uma vida pecaminosa. Aí é o que a gente fala, irmãos, quando a gente fala assim, fulano ou fulana, fala assim, olha, isso aí não é crente não, mas pastor, está julgando? Não estou julgando.
é o modo de viver da pessoa que está me dando a resposta para eu falar isso. Ele está me dando ferramenta com a sua maneira de quê? De viver. O que a gente falou? Que o servo ele vive de maneira sóbria, justa, piamente. Mas aquele que peca, que não faz a vontade de Deus, ele é filho, se torna filho do diabo. Então, a gente vai ver esse tipo de coisa. E a Bíblia, lembra que a gente já leu lá no começo, o que a palavra de Deus manda falar? Se afasta desses. Meu irmão, conheceu um irmão falando muito palavrinha feia, muito palavrãozinho, ou palavras que não são de baixo calão, mas são palavras que o crente não deve estar reproduzindo. Se afasta desse. Está malhando, falando sempre todo. Eu sempre falo isso, fala de alguém para você, vai falar de alguém de você. Pode falar, minha irmã. Eu lembro que no começo da caminhada, eu e Silane, ela não está aqui, mas a gente se calava, os irmãos, os mais antigos, quando os irmãos iam falar, mas não é, e a gente ficava arrasando, a gente ficava triste, a gente achava que todo mundo era. Mas ao longo da nossa caminhada, a gente foi vendo, e parece que quando a gente começou a caminhar, todas as outras que estavam com a vez, todo mundo começou. Mas aí a gente foi vendo como a gente foi amadurecendo, como a gente foi se transformando, como a gente foi se negando, a gente foi mudando. É isso aí. E aí a gente começou a ver que as outras pessoas que estavam ao nosso redor começou a parar. E aí a gente começou a observar realmente. Quando os irmãos falavam, fulano, presta atenção, aquilo doía, porque a gente quer que todo mundo seja crente, a gente quer que todo mundo vai morar no céu. Mas aí você vê, poxa, se a gente consegue se negar, se eu conseguir passar por problemas muito maiores, então na presença do Senhor, e um ano que não tem nada. E aí a gente vai vendo essas experiências, essa caminhada, essa transformação. E a gente vai vendo isso aí. Hoje, quando a gente Isso é vê. definição, né, meu irmão? Hoje, quando eu vejo assim, meu Deus, o fulano se perdeu. Mas o fulano não quer ter. Mas a gente fica assim, mas agora está pior do que está tudo. Mas a gente vai orando o que a gente pode fazer. E pedir a Deus. E pedir a Deus para dar tempo daquelas pessoas que um dia foram, que acharam que foram, ou que caminharam um pouquinho ali na beira do caminho e parou. E a gente só vai orar e pedir a Deus, porque assim é difícil. O que é a identificação? Vou deixar você falar. Pode, amém. Lembra que a Stanley estava falando logo no início? Qual é o indicativo, irmão, de quem é crente, de quem aceitou Jesus? Ele quer transformar. Ele fala assim, eu ainda não sou tudo que dizemos ser, mas já sou pela graça que sou. Mas eu quero transformar, eu quero melhorar. Tem um louvor que eu gosto muito. Ele é assim, me ajude a melhorar. Sozinho eu não tenho, não consigo mais. Me ajude. Eu amo esse louvor porque é a nossa vida de crente, irmão. Senhor, me ajuda a melhorar. O pastor é forte, mas eu hoje aqui estava limitado e tal. É assim, irmão. Nós precisamos. Fala, Paulo. Não, minha Bíblia fala assim, ó, eles saíram do nosso meio e eles nunca foram do nosso, discriminaram do nosso meio. A própria Bíblia diz, não está dizendo que mostra que ele saiu aqui da nossa igreja, Deus, Cristo, então saiu do nosso meio, porque tem uma hora que o filho, ele não subsiste na residência, né, na comunhão, A congregação dos santos, na né? congregação, na união, ele não suporta, a pessoa vem aqui, aí começa a achar um discurso chato, porque assim que fala, eu e a Luz estava conversando, quando a gente fala aqui de alguns erros do povo, porque a gente sabe, ela não está falando direto para ela se falar também, que todo mundo quer ver ela melhorar nisso, mas também que outras coisas a gente tem que melhorar, e às vezes quem sabe, mas é para todo mundo. Então, essas pessoas saem do nosso meio, tem uns que voltam. Quem volta até aquele grande dia, porque quis ser um dos nossos, no nosso lado, um dos santos, dos crentes. E tem outros que foram perguntar, tu é crente? Eles falaram, você, Moisés é o homem de Deus, eu também sou. E aqui nós tivemos casos exatamente assim, pastor Almir, eu também sou, pô, não sei o que. E a gente vê que não adianta, irmão, são as nossas obras. Ninguém é salvo por obras. Mas o salvo ele vai manifestar boas obras, porque isso é o selo, é a garantia, né? O certificado lá de método da conversão, da salvação. Então o salvo em Cristo Jesus, ele produz boas obras, porque a obra é isso.
É o poder transformador de Deus para a vida do homem. Então, teve transformação. Ah, não, mas a mulher está numa luta, mas a gente está vendo a transformação das coisas. A luta é constante, entendeu? É amar a Deus realmente acima de todas as coisas. O pessoal vai ficar, mas tem prazer em adorar, tem prazer em estar na casa do Senhor, tem prazer até no açoite, na correção, igual para falar, está tomando escola, ai Jesus, que chibatada gostosa. Verdade. Não é? Então vai ter prazer e começa a mudar o conceito. Que antigamente, eu sempre falo isso, a gente chegava na igreja, quando tomava um tanto de chicotada, a galera pensava e dizia, oh glória a Deus, Deus falou comigo. Hoje em dia a pessoa chega. Aí eu descobri, não, o Paulo falou da vontade dele, mas depois eu nem sabia que a pessoa realmente gostava muito de fazer o corpo intriga. Então, a pessoa, quando ele é corrigido, por isso que a Bíblia fala, o que tem tu aí de recitar a minha palavra? Você não tem prazer no meu caminho, não tem prazer na minha palavra, não estou querendo falar. E o crente, a palavra de Deus, ela é corrigida. O crente, ele tem prazer. Ele vai apanhar, mas ele vai voltar. Fala, Lula. Eu tenho que falar, porque assim, a gente quando vai estar ali na pegada com o Senhor, e vai amadurecendo, é diferente. Quando tu prega, eu tomo um monte de socrão, o que eu faço? Porque o Deus falou, Deus arrebentou com a minha cara hoje. Ela começa a rir. Por quê? Porque hoje eu não tenho maturidade, eu sei que o irmão está pregando e vem de Deus, e Deus está preocupado, porque eu estou errando, então Ele está querendo que eu conserte. Hoje a gente tem essa maturidade, mas quem não está na maturidade tem que ser, não é nem a maturidade, você tem que primeiro Querer. Você tem que querer a mudança, porque se você não quiser, você vai fazer coisa que vai anos, ser que é piada para você que está falando. você vai fazer 10 anos dentro de uma igreja, É verdade. eu chego lá e falou comigo. A palavra de Deus não é para Eu todos. usei essa palavra maturidade espiritual porque Não, mas- eu amei isso. Mas é uma verdade. E só vai chegar na maturidade quem quer. Se aceitar, ser corrigido. Vocês falaram. Se for corrigido, Mas é muito. O Paulinho falou, eu lembrei das nossas conversas. Já no culto, aí a gente depois lá pra casa. Meu Deus, Deus ficou faltando hoje. Porque às vezes é um assunto que eu já tinha até partilhado com ela, e ela tinha falado alguma coisa também para mim, ou eu para ela, e falei, vem, o pastor vem, entendeu? E aquilo ali pra gente é maravilhoso, porque é prova que Deus está ouvindo. Está ajudando. Está vendo, né? e quando Como é que a pessoa se ofende com uma coisa dessa? Eu não e convido quando se fala assim, o que saiu não era um santo, isso ninguém fala com regozijo nem alegria. Não, a gente Isso é uma coisa que é se falar, que o que saiu não era um, porque primeiro não quis ser, e o que eu queria falar para deixar explicado, e nem o que saiu é digno de pé. Ah, coitadinho, você está aqui porque você está se esforçando. Eu estou aqui porque eu estou me esforçando, ele, ela, cada um de nós. E estamos aqui porque o céu é conquistado por esforço. É se renunciar, é se negar, não é verdade? E outra coisa que eu vou falar a respeito disso, quando a gente trata assim, eu não vou lá fora para tratar do ato meu, eu trato dentro da minha própria casa. Conforme eu digo, estou falando que é meu irmão, eu posso falar. Então, ontem eles botaram um vídeo, né, para eu ver, o cantor, ele cantando e mostrando o clipe, mostrando os finais do tempo. Minha irmã, aquilo me trouxe uma tristeza, uma angústia no meu coração. E aquilo eu falei, eu não estou mais. Aí pode, se não aguenta ver, então não vê, mãe, porque lá em casa nós somos muito carinhosos. Então, somos carinhosos, mas somos muito duros, mas somos até muito incisivos na palavra, sabe? Eu não sei se foi da forma que a gente aprendeu, a gente ficou, meu irmão até nos perdoe por isso, mas então eu fiquei vendo aquele espírito aparecendo assim, né? Quando a terra for consumida pelo fogo, você não pode até botar depois para ver, se aguentar, e aquilo me trouxe uma angústia, e a gente pensar, cara, meu Deus, a gente tem os nossos e vai estar lá. Eu falei assim, que vai estar. A gente sabe, porque nós conhecemos assim a verdade. Eu tenho meu pai que conheceu Jesus, eu tenho meu irmão que eu vejo o caminho dele, aos meus olhos é um caminho sem volta. Porque ele não veio para ficar, porque ele quis o Senhor. E isso não é uma coisa que foi
defeito dos outros, não quer tipo, conforme o irmão Paulo falou, assim, ele falou uma coisa, e o pastor falou, eu não estou bem lembrada que minha cabeça está um pouco esquecida, mas as pessoas têm muito mais preocupação de olhar para aquilo que nós fomos e o que nós somos hoje. E isso, às vezes, até atrapalha a caminhada de quem está chegando, porque quer olhar. Se olhar para os nossos passados, vai ficar para trás, porque o Senhor fala para olhar para Ele. Porque a gente já nasceu do fruto, conforme o pastor já falou, do pecado. Nós já nascemos com essência pecador, nossa carne tem certeza. Então, não adianta o pastor estar aí, ele quer ser santo, busca o Senhor a felicidade, eu, a minha mais irmã mulher, mas vamos olhar lá quem foi o Mandinho, quem fez, quem foi assim, vai ficar mal. E isso não é o que tem que estar. Vamos olhar assim, ó, vamos olhar assim, caramba, o que Deus fez na vida daquele pastor? E o tão maravilhoso, aquela irmã, olha, entendeu? Mas não, as pessoas querem olhar e querem. Realmente, elas não alcançam e, talvez por algum problema com isso, de não conseguir, querem criticar aquilo que Isso torna difícil para a pessoa caminhar, porque não olha para Jesus, não olha para o pregador. Mas o pregador está ali, está pregando, mas em casa é em casa. Briga, nós somos normais, somos todo mundo. E as pessoas às vezes não conseguem entender. Não é todo mundo. Eu tenho uma família, a minha família toda de candomblé. Amo minha família, mas a gente tem divergências. Então, o que eu prefiro? Eu prefiro cada um no seu quadrado, entendeu? Eu trabalho com ímpios. Eu tenho que saber lidar também, para não fazer vergonha. Eu me preocupo comigo. Que eu faço lá e pode vir me apanhar o Deus que eu sirvo. Entendeu? Até eu e minha mãe, a gente fica lá quando a minha mãe às vezes se exalta, ô irmão, como é que é? Ela, meu Deus, tem misericórdia. Porque a gente é carne, gente. O nosso dia a dia, ele impõe coisas pra gente, né? E para toda ação uma reação, você tem que ser, eu tenho que ser misericórdia. As pessoas não têm. Não, acho que a gente tem que ser santo. Irmão, tem uma coisa, nós não devemos dar ouvido algumas vezes. Já me chamaram para falar coisas se referindo às irmãs das igrejas de uma forma terrível. Fulana isso, fulana aquilo. Eu falei, não é assim, não parece que a pessoa tem um forte sorte. E a gente não pode, quando alguém está chamando, então para todo mundo, Elaine, Fábio, qualquer um. Fala assim, não quero nem ouvir, não, é meu irmão, ora por ele. Fala diretamente por ele, porque quando ele chama para falar de pessoas, irmãos aqui da igreja, para fazer perguntas que não tem nada a ver, que não interessa a pessoa. Me chamaram, mas tomaram um corte Tramontina. Tomaram um corte Tramontina para falar, não quero ouvir, só para falar disso, ponto final, assim. Mas eu amo essa pessoa. Ponto final, amor, é assim, eu amo lá o Pedro, eu amo a pessoa. Não, mas ele é assim. E com irmãos, o diabo, só o quarto, ele é muito estudo. Ele muda a forma, o tom da palavra. A prova que é ele que está te perguntando, já prova que ele está perguntando da vida dos outros para você. Isso ele não tinha nem que estar perguntando, porque como a pessoa é ou deixa de ser no dia a dia na presença do Senhor, não importa para ele. Ele tem que cuidar da vida dele. Né? Exato. Mas aí está melhor conversa com ele. Mas não fale, só imagina. Mas fala, ele é assim, tranquilo mesmo, não, mas fulano. Eu não acredito que seja assim, não. Então, começa de uma forma sutil. Olha, vai trocando mais médico, pelo que a bala vai comer. Estou brincando. Mas a gente fala, porque as pessoas não falam isso, não, mas vai se brincar, falar, não seria, o pecado. Mas o que acontece? O diabo, ele troca, por exemplo, você não pode comer outra coisa. A gente, hoje, você vê a palavra ídolo, toda a Bíblia, ídolo tem uma conotação negativa, ruim de pecado. Mas hoje não vê assim, não, o fulaninho do Flamengo, o Lionel Messi é o ídolo do Barcelona, e as pessoas realmente idolatram, adoram e vivem como favor. Aí vai comer um pedaço de uma carne, essa carne é um pecado. Não, essa carne é uma delícia. Só que aí tem essa troca, então a gente vai tendo na nossa mente essa coisa sendo produzida de uma forma que a gente nem percebe. Às vezes, irmão, as pessoas estão se alimentando de violência sem perceber, porque na hora do almoço, o ápice da notícias ruins já começa na hora do almoço. A pessoa, café da manhã tem. Aí na hora do almoço a pessoa está comendo e está vendo aquilo. Então, a gente está ingerindo coisas ruins sem perceber. Alguém vem falar mal do irmão da igreja, irmão, dá um corte, não escuta.
qualquer um, né? Qualquer um. Isso, agora. Se eu não estou na igreja, porque Agora isso, e aconteceu uma coisa assim. entendeu? A outra igreja Aconteceu uma coisa tá bem assim, tá? Uma pessoa conversando comigo, falou assim, não, porque, poxa, fulano, se referindo ao ele aqui, fulano falou isso assim, eu falei assim, eu duvido que a pessoa falou. Eu conheço essa pessoa e pelo proceder, eu duvido que essa pessoa falou isso de você. Procure saber melhor. Pronto, ele falou isso, me lembrei da situação. E o que acontece? A pessoa chega, fala com você um monte de coisa. Fala comigo um monte de coisa. Você fala assim, fulano, você falou do A. Então vai sentar eu, você e o A. Exatamente. Você vai confirmar na frente? Eu gosto disso. Se olhar no estatuto da igreja, ali está escrito. Porque isso Quem encerra, fala de alguém né? tem que falar e falar, faça e faz. Eu gosto disso. Eu gosto de eu estava descendo aqui a rua, estava eu, o Fábio, Paulinho, e a pessoa veio falar comigo. Ô meu irmão, pastor, tudo bem, como é que você está? Tudo bem, pastor? Tudo bem, você lembra bem disso? Tudo bem, não. Mas acontece o seguinte, lá a pessoa fala, olha só, meu irmão, perguntei se você está bem, a paz do Senhor Jesus é para você estar bem. Amém? Essa mesma pessoa me encontrou no mercado e veio falar da companheira dele, eu falei, olha só, você está na mesma posição, então a paz do Senhor Jesus vai fazer essa bomba, eu vou fazer ali. Por quê, irmão? A gente tem que... Eu discernimento, né? Eu sempre falo isso, irmão. Você peca em falar e também peca em ouvir. As duas coisas. Você peca em falar quando você fala, mas você peca em ouvir. Porque você está dando ouvido na voz de Adão de E Eva. daí de cada pessoa chegar lá para aquela pessoa e falar assim, não, porque eu encontrei com o pastor, eu falei isso assim, ó, o pastor não viu, Então, entendeu? e eu corto. Se a pessoa sustentar, eu falo, É então, assim. você vai sustentar, mas a gente depois vai chamar o fulano, seja quem for, e aí a gente corta. Vamos dar seguimento aqui para nós encerrar. E aí, irmãos, muitas pessoas confundem o texto de Romanos. Ele fala assim, o que nos separará do amor de Deus? Nem a morte, nem a dor, nem a altura, nem a profundidade, nem a fome, e todas as coisas. Porque existe uma corrente teológica, eu não posso falar que é bíblica, teológica, teologia é estudo feito com homem, a Bíblia é a palavra de Deus. Diz que salvo uma vez, salvo para sempre. Até o pecador está salvo e vai para o céu. Mentira. O texto eu abri aqui, eu vou ler para ser mais rápido. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8, 35 até o 39. E alguém fala assim, está vendo aí? Nada nos afasta do amor de Deus, nem o pecado. Mentira. O texto ele está falando aqui, ó, para resumir, as necessidades básicas e as circunstâncias da vida. Em momento algum o texto falou assim, nem o pecado te afasta de Deus, porque nós lemos que o pecado afasta o homem de Deus. A única, justamente. E aí alguém vai falar assim, mas eu aprendi que salvo uma vez, salvo para sempre. Mentira! Estão te enganando. Você tem que mudar de vida. Ah, mas eu tomava minha bebidinha, continuo tomando. Vai tentar sobreviver para o inferno. E a gente já viu aqui, aí Mateus 7, versículo 13. Mateus 7, versículo 13 até o 23, eu irei ler para ser mais rápido. Olha bem o que o texto fala. Mateus 7, versículo 13 até o 23.
entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que não entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem, acautelados, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, porque seus frutos conhecereis. Porventura cortem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome nos expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direis abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aí você lembra que a iniquidade está relacionada com a palavra pecado também, que eu trouxe aqui, lá no começo do nosso estudo. Então não existe, eu estou salvo uma vez, eu participo de uma igreja, eu faço, eu aconteço. Se tem uma vida de iniquidade, de pecado, não tem uma vida de transformação, não sou eu que estou falando, é o Senhor. Ele fala assim: então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Crente tem vida santa, crente tem vida transformada. Crente não gosta de pecar, crente erra. Sim, nós erramos, mas não temos prazer. Pedimos, Senhor, tem misericórdia da nossa vida. Sabe por quê? Porque a vida, enquanto estivermos nessa carne aqui, vai ser uma eterna luta da carne contra o espírito. Senhor, eu não quero pecar, a carne leva para lá, vai lá, bate, fala mal, xinga, faz isso, não! A gente vai lutar. Senhor, eu quero viver uma vida reta na tua presença. Pode falar. Romanos 8, 12, 14 diz assim: de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificar das obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém. Acabou, meu irmão. Então, qual é o nosso recurso? É sermos filhos de Deus, é fazermos a vontade de Deus, é caminharmos na presença do Senhor, nos sujeitando mesmo a Deus, fazendo a vontade, digamos, falando não para a sua carne. Se tempo está bonzinho para estar na praia, amém, vamos para a praia. Pastor, eu só não quero que ninguém passe, eu não estou falando nada disso não. Mas vai um pouquinho, vai aprender a falar, porque o passeio vai te ser bom, vai ser bom, mas a palavra de Deus vai te levar para a eternidade, vai curar a sua alma, vai curar o seu coração. O Senhor que te botou de pé, sempre lembra disso. Quem não tem compromisso com Deus, Deus também não vai ter. Não tem. Quando o Paulinho fez a observação, eu pensei que ele fosse trazer o discurso de Jesus, um monte de gente lá dele, e ali, ai Senhor, todo mundo comendo pão da padaria, e esse cara alimentado, milagre, era curado, coisas inerentes para essa vida aqui. E aí estava cheio, estava lotado ali, todo mundo do lado dele. Aí ele falou assim: mas tem uma coisa, hein? Quem não beber do meu sangue, não comer da minha carne, não tem parte comigo. Aí parece, Senhor, muito puro esse discurso. Sabe o que o Senhor está falando? Porque é assim, irmão, vir à igreja, bater palma, eu vou abrir a porta hoje, e não sei quem, Jesus vai abrir a porta, eu vou trabalhar, vou fazer o concurso.
Isso aí é muito bom, mas quando muda o discurso, que é ter compromisso, ter transformação de vida, que é o comer a carne e beber o sangue de Cristo, está se falando isso. Não é algo literal, comer carne e beber sangue, não. Está se falando, ó, é responsabilidade com o Senhor, salvação, vida eterna. Isso pulsa no seu coração. Ah, esse discurso é muito duro, que palavra dura. Esse pastor não tem amor. O pastor que tem amor é aquele que cobra das suas ovelhas, que ensina a palavra com verdade, que exorta quando tem que exortar, e que briga no sentido bom da coisa, no sentido de orientar, ó, não vai por esse caminho não. Ah, pastor, mas não vai, você vai, está entendendo? Isso é temor. Isso fica no nosso coração. Alguém quer observar mais alguma coisa? Vamos colocar de pé, 249. Tinha tantas e tantas outras referências, mas se alguém depois quiser, eu fico por e-mail agora. Aí a pessoa fica se responsabiliza em imprimir. Quem quiser me dá o seu e-mail. Amém? 249.
doces consolações, comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo do Senhor espalhado sobre a face da terra, até a volta do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Com toda a paz do Senhor, nós estamos assim encerrando. Uma última coisa que eu queria falar é sempre dentro do teu coração. Ele não consegue ser o que você é, ou estar igual você quem você é, muitas vezes vai fazer de tudo para te destruir. Só tenha isso no seu coração. Todos a paz do Senhor Jesus. 19h30 nós estaremos aqui. Lembrando que nós, porventura, na internet estão nos ouvindo, a gente na escola dominical é assim mesmo, a gente tira dúvida, e para, e fala, e conversa, porque é uma escola, nós estamos aprendendo. A todos a paz do Senhor Jesus.